CCS, onde ficava o CLCH, né, e o NPG Edu tinha uma sala coletiva, era uma sala de aula transformada em sala de trabalho. Então ali me reuni com os colegas do NPG Edu e vi esse imenso desafio, né, e aquilo realmente me cativou. Então ali tomei uma decisão também, falei assim, o meu lugar é aqui em Mato Grosso. E sou contratado como professor visitante por 2 anos, depois esse contrato é renovado por mais 2 anos, é prorrogado, e faço concurso público no 4º ano, entro na carreira como professor assistente, já tinha um mestrado, e era um momento muito feliz da UFMT, no sentido que, como universidade fundacional, tinha uma carreira própria, né? Os salários eram muito atraentes naquela época, e os meninos se adaptam muito rapidamente. Nós vínhamos já de um país quente, Moçambique naquele momento, Cuiabá também quente, quer dizer, não houve nenhuma dificuldade de adaptação. E ali ficamos, né? Depois desse 4º ano, com algumas incursões na fronteira, com um projeto que nós criamos no NPG que se chamava Escolonização, que era um projeto de construção da nova educação para as regiões de expansão da fronteira, no norte mato-grossense, mais especificamente em Guarantã, né, que crescia, que nascia naquele momento ainda distrito de Colíder, mas que tinha um grande projeto de colonização do INCRA, para onde levaram migrantes do sul e, sobretudo, os brasiguaios, brasileiros que foram para o Paraguai e retornavam, e então foram levados para Guarantã, juntamente com colonos da Cotrel, que era uma cooperativa de colonos que vinham do Rio Grande do Sul. Então aquilo me chamou muito a atenção, e eu, com a minha formação na psicologia, eu senti necessidade de estudar melhor aquilo, né? Quer dizer, eu via que a minha base de formação não era suficiente, e é quando eu decido fazer o doutorado. E vou estudar com o professor Joe Faulraker, que é um estudioso da fronteira, da expansão da fronteira, é um cientista político, formado na Inglaterra e que estava naquele momento na Universidade de Essex, em Colchester. E eu, coincidentemente, em 1983, eu fui convidado a participar de um seminário no Instituto de Estudos sobre o Desenvolvimento na Universidade de Sussex, em Brighton, e coincidentemente, veja só você, eu um dia na livraria da universidade, ali olhando as estantes, e um livro de capa verde sobre a fronteira brasileira, que era baseado na tese de doutoramento do professor Joe Faulraker. Eu pego aquele livro, devoro esse livro numa noite. Eu leio o livro e aquela sensação instantânea. Eu preciso conhecer esse professor e quero fazer o meu doutorado com ele. Eu retorno a Cuiabá, escrevo uma carta para ele, né? Não tive contato com ele na Inglaterra, escrevo uma carta e digo assim, e conta um pouquinho a minha história, o que eu fazia em Mato Grosso, o que nós estamos vivendo, porque ele tinha feito um estudo de expansão da fronteira, que ele pega Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e o Pará. Quer dizer, exatamente onde eu estava, no meio daquilo, naquele processo, e eu digo a ele, eu quero conhecer esse processo e gostaria que você fosse meu orientador. E ele me responde com uma carta, naquela época ainda não havia internet, havia bitnet, que era muito precária ainda, era carta mesmo, com selinho e tudo, você mandava, esperava, daí um mês vinha, ele imediatamente respondeu, venha. E aí eu trato do processo na CAPES, na UFMT, peço afastamento e vamos novamente, toda a família, né, com os filhos, para a Inglaterra. Fiquei lá 4 anos e faço o meu estudo justamente no Vale do Rio Peixoto de Azevedo, fazendo um estudo sobre o papel de 2 agências do Estado no processo de expansão da fronteira, pegando o caso da terra, INCRA, e o caso do ouro, DNPM. Quer dizer, mostrando como é que o Estado tinha esse papel numa região altamente conflitiva, no Vale do Rio Peixoto,
onde você tinha todos os tipos de conflito, presença de indígenas, de poceiros, enfim, você tinha de tudo ali, não é? Conflitos armados, inclusive violência, e eu faço a minha tese justamente sobre isso, o papel de mediação política do Estado na expansão da fronteira na Amazônia brasileira, pegando o caso da região amazônica de Mato Grosso, Vale do Rio Peixoto de Azevedo. Então, quer dizer, isso foi de 84 a 88, eu retorno em 88, começo de 89, ao Brasil, na gestão já do reitor Fred Miller, e encontro um amigo que teve um papel importante também na minha ida para Cuiabá em 1980, que foi o Meirelles, né? E Meirelles, nessa época, era assessor do Fred. E recebo um convite do Fred, pouco tempo depois de chegar. E o Fred me convida para estruturar a assessoria internacional da UFMT, que não existia naquela época. Eu, retornando, não sabia bem ainda o que fazer, queria me incorporar à pós-graduação nascente, justamente no meu departamento de educação, né? O primeiro mestrado em educação pública foi criado na educação, mas aceito o desafio com uma condição, de manter as minhas atividades acadêmicas na área de educação, em especial no mestrado. E é assim que eu me integro à administração da universidade pela primeira vez. Nunca tive nenhuma aspiração, nem interesses maiores em integrar a administração, e passo a ser assessor de Fred. E foi um período muito produtivo, devo muito a Fred, foi uma pessoa que me ajudou, como devo muito a Gabriel, que foi a pessoa que me recebeu, depois Dorileu, que acolheram um pequeno grupo de asilados, ex-asilados brasileiros, como eu e outros. O professor Dorileu foi um grande defensor da integração desses professores. Eu sei que houve resistências, né, dentro e fora da universidade, mas tanto Gabriel como Dorileu, que me receberam à época, e depois Fred, que me convida para integrar a administração, foram pessoas importantes no meu processo de integração e até de formação profissional, acadêmico, enfim, indo já mais na direção com o Fred, já agora, né, para a administração superior, como assessor. Depois vem a reestruturação da universidade, ainda na gestão de Fred Miller, são criados os institutos e eu me torno o primeiro diretor do Instituto de Educação. E isso nós já estamos falando de 1992, né? Depois de uma discussão ampla que Fred faz, né, com oficinas de trabalho, um processo bastante interessante, são criados e eu me torno diretor pro tempore do Instituto de Educação para completar um mandato de 9 meses, se não me engano, até 93, não é isso? Para aí sim ser eleito com um mandato de 4 anos diretor do Instituto de Educação. Então vou ficar, 91 foi a reforma, eu fico até 92 e vou até 96, exatamente, 4 anos. Eu estou sendo bastante breve porque são acontecimentos muito intensos, mas para a gente pelo menos não perder a cronologia, não é? Então, em 96, eu já quase concluindo meu mandato de diretor do Instituto de Educação, me candidato a reitor pela primeira vez da universidade, numa disputa muito acirrada com o Fernando, seu xará. Tivemos uma disputa muito acirrada e Fernando vence a eleição. Fernando é eleito reitor por 4 anos e eu me dedico nesse período à vida acadêmica, né? Me integro bastante a projetos de pesquisa, a pós-graduação, a graduação, trabalho academicamente. E em 2000, depois de 4 anos, sou instado por muitos colegas que me acompanharam em 96 a que me candidatasse novamente. Fernando se apresenta como candidato à reeleição, eu me candidato, Valfredo foi o terceiro candidato a essa época, e eu sou eleito nesse momento, reitor no ano 2000. Então tenho um mandato de 2000 a 2004 e depois me apresento também para a reeleição e sou novamente eleito, nomeado pelo presidente da República,
já o presidente Lula, nessa época. O primeiro mandato ainda foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, e fico até 2008. Né? 2008, quando eu vou encerrando o mandato, já com tempo para me aposentar, inclusive, um pouco ainda pensando no que fazer, talvez um pós-doutorado e tal, quando o ministro Fernando Haddad me chama e me diz assim: Paulo, isso foi em junho de 2008, antes de eu terminar o meu mandato em outubro. E ele me diz: eu tenho uma missão nova para você. O presidente Lula quer organizar uma nova universidade de integração com os países de língua portuguesa e, sobretudo, os africanos, com uma posterior expansão aos demais países africanos. E eu gostaria que você, ao terminar o mandato na UFMT, você presidisse a comissão de implantação. E você é a pessoa, né, porque já tem experiência como reitor de uma universidade federal, e você viveu um tempo na África, conhece um pouco aquela realidade, e acho que você poderia me ajudar nessa missão. Eu fiquei sem saída e, ao mesmo tempo, muito atraído pelo desafio. Né? Então, aceito o desafio e me lembro bem que, no mesmo dia em que Maria Lúcia, nossa reitora, toma posse no MEC, em seguida eu sou empossado como presidente da Comissão de Implantação da Unilab. Tudo em outubro de 2008. Né? Maria Lúcia assume, foi nossa pró-reitora de graduação, muito competente, hoje é a nossa reitora, e eu, portanto, durante 2 anos desenvolvo o trabalho de construção do projeto da Unilab, e a Unilab é criada pelo Congresso Nacional em julho deste ano, de 2010. Eu sou nomeado reitor pro tempore, né? Sou nomeado pelo ministro Fernando Haddad, e nós estamos, portanto, quer dizer, como presidente da Comissão de Implantação desde outubro de 2008, como reitor pro tempore desde agosto deste ano, 2010, e agora é o processo de implantação. Então, quer dizer, é um desafio imenso você integrar tanto a região do Maciço, do Nordeste, do Brasil, é uma universidade federal, é a 14ª criada no governo Lula, nesses 8 anos, e, ao mesmo tempo, essa integração internacional, onde o Brasil busca agora, numa perspectiva de cooperação solidária, estreitar laços e desenvolver projetos conjuntos com esse país, consolidando as universidades que já existem e criando aquelas, como em Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, que ainda não existem. Então, quer dizer, é uma responsabilidade muito grande, ao mesmo tempo em que o país, nós nos colocamos numa postura de aprender com eles, né? Ao mesmo tempo que levamos aquilo que conhecemos, nós, num processo de troca, formarmos e, sobretudo, produzirmos conhecimento que seja relevante para nós e para eles, né? Oportunizando a que esses jovens africanos e asiáticos efetivamente retornem aos seus países, a formação final é feita no país de origem, e oportunizando aos jovens brasileiros sair do país, conhecer um pouco outras regiões, outros continentes, na África, na Ásia e na Europa, porque Portugal também está integrado e é uma porta para os países da Europa através da União Europeia. Então é um desafio belíssimo, é um estado que eu pouquíssimo conhecia, o estado do Ceará, mas lá estamos. Eu estou me instalando em Redenção, mas mantendo os vínculos com a UFMT, né? Mantenho a minha casinha lá na Chapada, é onde tem os meus livros, as minhas velharias, e onde recebo os amigos quando vou, ocasionalmente, ainda quase uma vez por mês, pelo menos, procuro ir a Mato Grosso. Continuo sendo professor da UFMT, cedido para a Unilab. Mantenho as minhas raízes mineiras, não é? A Maria Augusta se aposentou na UFMT, nós temos um pequeno apartamento em Belo Horizonte, os filhos agora estão na Espanha, a Gabriela foi estudar em Barcelona, acabou se casando, e vamos ganhar de presente neste Natal a primeira neta. Gabriela vai nos dar esse presente com o Jaume, que é o seu marido,
e o André, que está estudando em Barcelona, né? A sua grande paixão, que é a música, um empresário de sucesso. O André foi em Belo Horizonte, no campo do comércio exterior, exportação de minérios, logística. Ele hoje está se dedicando a estudar. Então temos os 2 filhos e neste final de ano, justamente, nós vamos reunir toda a família em Barcelona, já com a neta, Amanda, que está chegando em dezembro. Então, Fernando, essa é a minha trajetória, não é? Eu guardo com muito carinho os meus 30 anos de Cuiabá, de Mato Grosso, de Chapada, mantenho amizades fortes, mantenho laços fortes também com o Mato Grosso. Acredito que nos 8 anos nós soubemos valorizar aquilo que foi realizado pelos nossos antecessores, todos eles, não é? De Gabriel a Fernando, que cada um na sua época e de acordo com as suas possibilidades, cada um deles trouxe a sua contribuição, e nós procuramos, nesses 8 anos, colocar o FMT no mapa acadêmico brasileiro e mundial, né? Sobretudo na pós-graduação, melhorando a graduação, expandindo a universidade, trazendo um grande sonho de Fred, que foi o criador formal do campus de Sinop, da Amazônia Mato-Grossense. Nós viabilizamos aquele campus que hoje, quando você visita, você se depara com uma verdadeira cidade universitária. Marco Antônio é o grande líder desse processo, é o nosso diretor, inicialmente hoje pró-reitor, e grandes processos de expansão na região do Araguaia, com a criação de mais um campus na cidade de Barra do Garças e com a busca da consolidação do campus de Rondonópolis, que é uma das regiões onde o desenvolvimento chega verticalizadamente de forma mais intensa. E em Cuiabá, capital, temos o nosso campus principal. Então, a pós-graduação cresce enormemente, a pesquisa, a expansão da universidade, com muitos conflitos, com muitas polêmicas, mas acredito que nesses 8 anos, uma equipe sólida, e acho que o segredo do trabalho é sempre a equipe, uma equipe sólida soube deixar uma pequeníssima contribuição ao FMT, que hoje Maria Lúcia, com muita competência, procura também, como um grande desafio que tem pela frente, fazer avançar a nossa universidade. Então, o FMT, para mim, foi um laboratório de ensinamentos, né? Aprendi com os reitores e a reitora, que me antecedeu, quando você era diretor da nossa editora. Aliás, você implantou a editora, um elemento fundamental que eu quero reproduzir na Unilab, o papel da universidade disseminando cultura e, sobretudo, publicando, hoje também por meios virtuais, né? Quer dizer, a tecnologia possibilita outros caminhos. E, enfim, nós estamos aí cheios de ideias que eu trago do meu percurso na UNB, no México, em Moçambique, não é? Na Inglaterra e, sobretudo, na UFMT, que para mim foi o lugar onde mais tempo vivi, né? Quer dizer, aquele presságio que eu tive chegando em Cuiabá de que aqui era o meu lugar, aqui é o meu lugar. Lá fiquei 30 anos, né? Foi onde mais tempo vivi. Então, quer dizer, Mato Grosso, o Centro-Oeste, a Amazônia, o Araguaia, e, sobretudo, a nossa UFMT tem uma relevância muito grande naquilo que eu penso, naquilo que eu faço, e com certeza vai deixar marcas profundas na Unilab. Você, quando for à Unilab, vai enxergar o UFMT lá. E a educação à distância? Educação à distância também foi um terreno onde nós avançamos. Aliás, nós começamos no Instituto de Educação. E a UFMT foi a primeira universidade brasileira a implantar um curso superior através da modalidade à distância. À época, o ministro era Murilo Ringel, mineiro de Juiz de Fora, mas que nos deu todas as condições com a nossa reitora, que se apaixonou pelo projeto, né? E foi graças a ela, ao apoio da nossa reitora, que nós pudemos implantar a educação à distância na UFMT. Então, hoje a UFMT é destaque, não é? Nós implantamos, inclusive, os primeiros polos fora do Brasil. Hoje, com muito orgulho, a UFMT mantém polos de educação à distância no Japão,
com altíssima tecnologia, formando os professores brasileiros das escolas brasileiras que atendem, sobretudo, os filhos dos decassegues. É um trabalho que continua, é admirado, né, em todo o Brasil, em todo o mundo, inclusive no Japão. E agora estamos implantando a educação à distância na África. Eu acabo de retornar de uma viagem, estive semana passada em Moçambique, agora há poucos dias, na missão do presidente Lula, quando se inaugura a presença da Universidade Aberta do Brasil na África, em Moçambique, e onde a Unilab, juntamente com a CAPES, vai ter um papel de coordenação. Além disso, nós abrimos uma série de outras frentes com universidades públicas moçambicanas, como também estamos fazendo com os demais países de língua portuguesa, como eu mencionava anteriormente. Então é mais um desafio. Eu sou reitor pro tempore, quer dizer, fico enquanto essa missão de implantar a universidade, elaborar o seu estatuto, o seu plano de desenvolvimento institucional, quando, portanto, depois disso, será escolhido, conforme as regras do estatuto, o seu reitor com mandato de 4 anos, como prescreve a legislação brasileira. E aí, penso eu, encerrarei a minha carreira nas nossas universidades. Mas, quando será, ainda não posso dizer. O senhor comeu cabeça de pacu? Eu acho que comi mais de uma, viu? Porque, apesar de estar rodando pelo mundo, né, eu tenho as minhas raízes lá. Como te disse, a minha casa, onde estão os meus livros, está lá em Mato Grosso, está lá na Chapada. Então, me sinto muito preso a Mato Grosso e comi várias cabeças de pacu. Como vê a educação superior no Brasil na atualidade? Olha, Fernando, nós estamos, inclusive, eu hoje estou aqui no Conselho Nacional de Educação, estou há 2 anos e pouco, e sou atualmente presidente da Câmara de Educação Superior. E a propósito dessa questão, nós estamos organizando uma oficina de trabalho que vai se realizar agora nos dias 8 e 9 de dezembro, aqui no CNE, que deve ser aberto pela presidente Dilma, né, e com a presença do ministro Fernando Haddad, onde nós trazemos uma contribuição para uma reflexão para as políticas de educação superior no contexto do novo Plano Nacional de Educação que vai ser submetido ao Congresso Nacional agora pelo governo Lula, pelo presidente da República. Nós estamos encerrando o PNE dos 10 anos que se passaram e o novo PNE vem aí. E o Brasil é um país, vamos dizer a verdade, que ainda tem muito chão pela frente na educação e, em particular, na educação superior. Nós não temos uma universidade centenária sequer, não é? Nossas primeiras universidades apenas vão atingindo o 1º século de existência. Então, quer dizer, são poucas universidades, somos muito poucos ainda aqueles que concluímos a educação superior, e são poucos os nossos jovens, que não chegam a 15%, entre 18 e 24 anos, que hoje estão matriculados em instituições de ensino superior. Então, essa oficina de trabalho busca trazer uma contribuição que será entregue com um produto final, um relatório final, trazendo sugestões à nova presidente da República, Dilma Rousseff, para que o Brasil possa, com o novo Plano Nacional de Educação, dar passos mais ousados, né, na expansão, na diversificação e continuando, mas acelerando a oportunização aos nossos jovens adultos para a educação superior, sem esquecer que só podemos ter uma boa educação superior com uma boa educação básica. Então, as coisas estão interligadas. Como sempre dissemos e fizemos em Mato Grosso, aqui procuramos trazer frutos dessa experiência e dos ensinamentos de 30 anos de Mato Grosso. Então, a educação superior brasileira tem muito chão pela frente. Pesquisa e política pública da Universidade Federal de Mato Grosso. Olha, a marca da UFMT, e, aliás, no nascimento da UFMT, essa questão já aparece, porque um dos elementos importantes na fundação da UFMT vem justamente da busca da construção de conhecimentos
relevantes ao processo de desenvolvimento do Estado, né? E justamente se levanta toda uma discussão em cima da necessidade de se contar com uma instituição voltada para a nossa realidade. Nós já tínhamos instituições isoladas, como a Faculdade de Direito, o Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá, mas faltava uma universidade e ela nasce com essa marca, né? Gabriel com a sua equipe, né? O próprio Dorileu, que organizava a máquina, ainda na gestão de Gabriel, e Atílio, não é? Na linha de frente, buscaram que esse elemento estivesse presente, trazendo contribuições não só do mundo acadêmico, mas de pessoas das mais diversas origens, não é? No Estado, para dentro da universidade. Então a universidade nasce com essa marca da construção do conhecimento e buscando essa relação com as políticas públicas. No caso da educação, por exemplo, que é a minha área de atuação, isso me chamou muito a atenção. Espera o trem em Cuiabá? Olha, eu quero ver esse trem em Cuiabá. Eu tenho esperança de que o trem ainda chegue lá. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a Universidade Federal de Mato Grosso pelos 40 anos. A UFMT é uma das instituições mais importantes do Estado de Mato Grosso, não só pelo que ela já realizou nesses 40 anos, e aqui quando eu deixo a minha mensagem de cumprimentos, de parabéns, eu deixo também uma mensagem no sentido de um papel que ela tem a realizar com essa mesma ou até maior importância. E há um processo de transformação das universidades no mundo. A UFMT passa por essa transformação, todos nós contribuímos de alguma maneira, não é? Hoje você tem uma estrutura e equipes, né, grupos de pesquisa que efetivamente têm se engajado numa série de temáticas relevantes para o Estado. Não vou aqui citar nenhuma delas, porque é grande o número de grupos de pesquisa, mas a UFMT tem um papel importante, sem menosprezar o papel de outras instituições de ensino superior, de pesquisa, não é? Que existem no Estado ou vêm de outros estados e de outras regiões atuando em conjugação com a UFMT e com outras instituições. Mas eu acho que a UFMT tem ainda e terá por muito tempo, espero eu, esse papel relevante. Então, a minha mensagem para a UFMT é da busca da realização desta grande missão que a UFMT tem na formação, na produção de conhecimentos, na extensão do seu trabalho ao Estado de Mato Grosso, no seu próprio desenvolvimento institucional, na busca de novas fronteiras do conhecimento e territoriais com campi, né? Aqueles que nós já temos, novas unidades em todos os campos do saber humano, como é próprio de uma universidade. A UFMT tem história, é muito presente em Mato Grosso e tem um futuro extraordinário pela frente, contribuindo de forma pertinente para o desenvolvimento do Estado, da região e do nosso Brasil. Parabéns, UFMT. Parabéns, cadê o bolo?